Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar com vocês a respeito de grau de parentesco. Quem aí... Essa é minha filha Pietra. Quem aí nunca ouviu falar equivocadamente meu primo de segundo grau? Não existe primo de segundo grau. E a gente vai aprender isso hoje. Quando a gente conta os graus, para vocês terem uma noção, nosso irmão já é de segundo grau, que dirá o primo, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje vocês também vão descobrir meu dote artístico. Eu sou ótima em desenhos. Meus irmãos que vão gostar, que eles ficaram lindos aqui. Tá, silêncio, Pietro. Olha só. Vou tentar focar aqui, tá? Mas eu não tenho muita experiência, então me perdoe se vocês não conseguirem identificar muito bem. Essa sou eu. E quando eu vou até os meus pais, que deram origem à nossa geração, entre eu e os meus irmãos, eu conto 1 grau. Então, eu em relação aos meus pais, eu tenho 1 grau de parentesco. E aí, dos meus pais até os meus irmãos, conta-se mais 1 grau. Então, os meus irmãos em relação a mim são parentes de segundo grau, tá? E outra coisa, eu em relação aos meus pais somos parentes de linha reta. Já em relação a mim, aos meus irmãos, nós somos parentes em linha colateral, ok? Linha reta, neto, filho, pai, avô, bisavô e por aí vai. Linha colateral, meus irmãos. Nós temos também parentes por afinidade, tá? Que são os parentes que vieram com os companheiros ou com os cônjuges. Já nós vamos falar sobre isso. Então, assim... Eu, em relação aos meus pais, sou parente de 1º grau. Em relação aos meus irmãos, olha a Suzana aqui que bonitinho, o Eduardo. Eu sou parente de 2º grau, ok? Agora nós vamos falar em relação ao avô, ao tio, até chegar no primo, para vocês verem que primo é de 4º grau. Pietra tá toda empolgada que ela fez bolo aqui para cachorrinha dela. Ah, não, para bonequinha. Então, essa sou eu. Para chegar até meu pai, eu conto 1 grau. Para chegar até meu avô, eu conto 2 graus. Então, eu, em relação ao meu avô, eu sou parente de 2º grau. Do meu avô para chegar no meu tio, conto mais 1 grau. Os meus pais são filhos do meu avô. Então, a gente sempre sobe para chegar em quem gerou aquelas pessoas, né? Então, eu, até meu pai, conto 1 grau, até meu avô, conto 2 graus, até meu tio, conto 3 graus. Para chegar no meu primo, que é filho do meu tio, 4º grau, conto mais 1 grau, tá? Então, eu, em relação ao meu primo, somos parentes de 4º grau, tá? Em relação ao meu pai, sou de 1º grau, em relação ao meu avô, sou 2º grau, em relação ao meu tio, sou 3º grau, em relação ao meu primo, sou de 4º grau, ok? É uma coisa muito importante também. As pessoas dizem meu avô, bisavô, trisavô, tataravô. Não é assim que se fala, tá? É meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu tetravô. Porque se a gente continuasse contando as gerações, a gente iria para meu pentavô, meu hexavô. É claro que impossível disso acontecer, né? Geralmente a maioria das pessoas só tem avós e avós. Mas o importante disso tudo, de contar graus, é em relação à herança. Porque o Código Civil brasileiro diz que a herança só vai atingir até o 4º grau. Lógico que o 1º grau vai extinguindo os demais. Mas para efeitos de herança, conta-se somente até o 4º grau. Mas esse assunto para um outro dia, tá? Que futuramente eu vou gravar vídeos a respeito de direito sucessório. Então, só um minuto, Pietra. Tem mais um aqui que... Ah, tá. Parentesco por afinidade. Vamos contar os graus? Essa sou eu e o meu marido. Oh, que bonitinho, Leandro. Daí, para eu chegar, contar o parentesco até a minha sogra, eu começo do meu marido. Eu, em relação à minha sogra, sou parente de 1º grau. Aí, a minha sogra, para eu saber das minhas cunhadas, né? Minha sogra gerou o meu marido... e as minhas cunhadas, aqui, as 3 cunhadinhas aqui.
Então, eu, em relação à minha sogra, eu conto 1 grau. Em relação às minhas cunhadas, 2º grau. Ok, pessoal? E esses são os parentes por afinidade, que são os parentes que a gente adquire quando a gente casa ou quando a gente vive em união estável. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo um tanto descontraído, com a presença da garotinha aqui. E é isso, gente, é época de pandemia, a gente tem que ficar em casa. E tá bom, amor, cuidar da criança, né? Em breve nós duas vamos gravar um vídeo falando a respeito dos direitos da criança, né, meu amor? Então fala tchau pro pessoal. Até mais, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.